mas eu quero falar sobre um tema que eu acho que é muito importante e é muito válido, né, para dias que nós estamos vivendo hoje. Eu quero falar sobre o chamado de Deus para a sua vida. No caso aqui, o chamado de Deus para mim. Há muito tempo não falamos sobre o chamado, e algo que Deus tocou sobre o meu coração é sobre este assunto. Mas o que é chamado? É quando alguém é escolhido para algo, para cumprimento de um propósito, sobre às vezes ser levantado para algo que às vezes ninguém quer fazer. Há uns meses atrás, minha esposa ela foi fazer uma missão, uma viagem missionária para Paraibano, no Maranhão. Não sei se vocês conhecem a realidade, mas depois vocês podem perguntar para ela. Lá crianças são abusadas. Os pais dão essas crianças para que essas crianças, então, voltem dinheiro para eles. E isso é no Brasil. E ela me falou isso, eu falei, caraca, velho, isso é no Brasil. E meu coração se encheu de tal forma, em amor por isso. E às vezes a gente trata a presença, trata o chamado de Deus como, eu vou fazer hoje, mas se der para fazer. Meu Deus. Sabe, o pastor que preside esse projeto, lá em Paraibano, no Maranhão, ele paga para os cafetões, os donos dos prostíbulos, que essas crianças são prostituídas, para que elas, então, participem de cultos lá. Várias crianças já foram batizadas, estão congregando na igreja dele lá. Isso é um início de um avivamento naquela cidade. Eu não percebo outra coisa. Sabe, às vezes a gente ignora o chamado de Deus, ignora o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, o primeiro tópico aqui, nós somos chamados para um propósito maior. Muitos vivem suas vidas sem propósito. Alguns estão gastando sua juventude se preocupando mais com si e seus alvos pessoais à frente das coisas do Senhor. E nada de errado com isso. Mas, obviamente, você tem que colocar o Senhor em primeiro, porque Ele é primazia na sua vida. Obviamente, depois as outras coisas vão vir. Mas coloca o Senhor em primeiro lugar. Eu vejo tanta gente preocupada com a sua rede social, preocupada com status, preocupada com se está na moda, se está com o carro da hora, se está com a roupa bacana. Mas eu te pergunto uma coisa, e a presença de Deus, onde que ela fica? A palavra de Deus nos faz um chamado, e este chamado é para todos, não apenas para alguns. Se você quiser me acompanhar, está em Romanos 8, 28 até o 30. Romanos 8, 28 até o 30. E diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Mas que chamado é esse, irmãos? Sabe que não é encargo somente do pastor, não é somente encargo do evangelista. É encargo seu e meu. Porque sabe que antes mesmo dessa palavra eu ministrar ela para você, ela tem que tocar primeiro no meu coração. E você pode ter certeza, ela tocou. E rasgou meu coração. Você e eu, nós temos um grande encargo. É levar o evangelho genuíno para essas pessoas, para essas pessoas que estão perdidas aí fora. Não é um encargo somente do pastor, é seu. Pensando nisso, o apóstolo Paulo, ele nos faz um convite. Em 2 Timóteo, se você quiser depois anotar e me acompanhar também, 2 Timóteo 1, do versículo 6 até o 8. E aqui diz o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu,
Isso é Paulo falando, porque ele já estava preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Você tem que ter noção que Paulo, quando ele fala isso, ele já estava preso, ele já estava sendo perseguido. E a menor das perseguições que nós temos, às vezes, muito crente chora, muito crente, não dou conta mais, eu vou abandonar esse negócio de evangelho. E não é assim que a banda toca. Conversa com a Maria Eduarda depois, vocês vão ver o que é realmente algo assombroso. Mas isso é evangelho, isso é avivamento que está acontecendo naquela cidade. E já tocando um pouco nisso, né? O evangelho é perseguição, é cumprir aquilo que Deus nos chamou, é sobre fazer aquilo que ninguém quer fazer, é ir aonde ninguém quer ir, é sobre negar sua vontade. Este é o chamado de Deus para nós, um chamado de renúncia à nossa vontade, para que a dele prevaleça. E o segundo tópico aqui é um chamado ao avivamento. Sabe, eu amo muito falar sobre isso. Gosto muito de ver esses avivamentos que aconteceram. E o que significa, então, avivamento? Às vezes você está aqui e você não sabe o que quer dizer avivamento. Avivamento é o ato de se avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. A gente, às vezes, quer ver milagres acontecendo, como um dos grandes avivamentos da história. Mas nós esquecemos de que não há avivamento sem a palavra de Deus e sem a sua glória. Certa vez, falando sobre isso aqui, eu lembro que uma vez eu fui num velório, né, do irmão, e o Espírito Santo, e a mãe dele estava lá, e os irmãos dele tudo chorando em volta do caixão. E o Senhor falou comigo. Eu estava estudando sobre isso, eu li vários livros que falavam exatamente sobre esse tema. Então, o corpo estava aqui no meio, aqui, na sala de velório, e eu estava com um copo d'água na mão, e o Espírito Santo falando assim para mim, joga água bem no rosto dela, que ela vai reviver. E eu falei, não, mas isso é loucura, eu não vou fazer isso. Eles vão me crucificar, você está doido? E eu passava perto aqui, com o copo na mão, eu olhava assim, eu olhava para os meninos, e falava assim, vou não. E a hora que eu ia jogar, eu olhei para a cara do irmão, ele estava assim chorando, pelo amor da mãe dele. Eu falei, cara, na hora me deu medo. Mas e se eu tivesse jogado? E se essa mulher tivesse levantado? Isso é... Às vezes, Deus ele quer te usar com ousadia, mas você precisa ser ousado. Você tem que entender que Deus ele vai te usar na sua ousadia também. E você precisa ser ousado. Eu vou falar aqui um pouco sobre... Às vezes você não sabe o que é avivamento. Eu vou falar aqui sobre alguns avivamentos que aconteceram na história da igreja. Bem rapidamente, eu queria que você só me ouvisse. Avivamento na era apostólica, é o Pentecostes, do Atos 2. Considerando o primeiro grande avivamento, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, levando milhares a se converterem em um único dia. E aí, então, a expansão missionária, os apóstolos e outros discípulos, como Paulo, levaram o evangelho para várias partes do Império Romano, resultando em um crescimento explosivo da igreja. O segundo avivamento, então, que acontece aqui, é o avivamento de Assis, que o protagonista foi São Francisco de Assis. São Francisco liderou uma renovação espiritual na igreja católica, promovendo uma simplicidade, pobreza e um amor profundo por Cristo e pela sua criação. Inspirou a fundação da ordem franciscana e influenciou a espiritualidade católica por séculos. E então, às vezes vocês conhecem esse nome aqui, Reforma Protestante. Então, os protagonistas são Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli. Se tiver errado, depois vocês me corrigem. Embora muitas vezes considerando um movimento teológico e político, a Reforma também foi um avivamento espiritual. Lutero e outros buscaram restaurar a pureza da fé cristã, enfatizando a justificação pela fé. Resultou, então, na criação de novas denominações cristãs e no fortalecimento da leitura individual da Bíblia. O avivamento do século XVIII, então, o grande despertar, Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley.
do século. E eles foram envolvidos. Houve uma série de avivamentos nos Estados Unidos, na Europa. Pregadores enfatizaram a necessidade do arrependimento pessoal e uma experiência direta com Deus. E o impacto foi o crescimento das igrejas evangélicas, os movimentos missionários e a fundação do metodismo. O avivamento da Rua Azusa, às vezes você já conheceu esses nomes. William Seymour, um dos avivamentos mais importantes do século XX, ocorrido em Los Angeles, deu origem ao movimento pentecostal moderno. E o impacto, a expansão global do pentecostalismo, que hoje é uma das maiores expressões do cristianismo. O avivamento de Billy Graham. Às vezes você não conhece a história de Billy Graham, mas uma vez a professora dele, e quando ele era criança, eles foram visitar sobre a história de John Wesley, e John Wesley ele ficava ajoelhado sobre a cama dele, orando para que Deus fizesse de novo. E Billy Graham, então, quando ele era criança, ele passou por aquela cama, ele se ajoelhou, porque ele ouviu a história da professora, John Wesley ficava de joelhos. E Billy Graham passava pelaquela cama, ele se ajoelhou, mesmo criança, e falou: Senhor, faz de novo. Sabe que às vezes a gente não pede isso. Que o avivamento de Billy Graham é as cruzadas evangelísticas, né? Ele foi conhecido, então, por suas cruzadas evangelísticas massivas. Ele pregava uma mensagem de salvação simples e clara. Milhões de pessoas foram impactadas em todo o mundo. E o evangelicalismo ganhou maior visibilidade global. O movimento carismático surgiu em várias denominações tradicionais, com foco nos dons do Espírito, como profecia e cura. Renovou igrejas tradicionais e levou ao crescimento das igrejas independentes e carismáticas. E hoje a gente vive a era da digitalidade, do celular, que eu acredito que é um avivamento dos dias atuais. Porque hoje a pessoa pode ter acesso ao culto, acesso a várias coisas, simplesmente pelo fato de entrar no celular, acessar o culto. Pode ser salva, pode ser curada. Nos últimos dias, o Senhor levantará um grande avivamento nos tempos do fim. E diferente dos outros avivamentos, Ele está levantando a igreja para ser uma grande percussora. Você sabe que sempre, Deus ele levantou homens para serem usados em avivamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa que o Senhor falou comigo claramente. O Senhor ele não quer levantar apenas um homem, Ele quer levantar a igreja. A igreja é para ser o canal de avivamento nesses dias, porque é eu e você que vamos fazer o impacto no inferno. É eu e você que vamos virar esse mundo de cabeça para baixo. Depende de mim e de você. Não é só do pastor. Depende de mim e de você. O chamado para nós nesses dias é, de fato, um despertar como igreja. Um despertar pela paixão pelas Escrituras, uma paixão pelo chamado de Deus, uma paixão pelos perdidos, um anseio da glória e do poder de Deus. Sabe que às vezes a gente, quando nós chamamos às vezes as pessoas para interceder, orar pelos outros, às vezes assim, muitos ficam assim: não vou orar, porque eu não sei nem falar. Mas saiba que Deus ele depende de você. Ele depende de você com ousadia. Mas eu não sei orar. Chega lá, chega perto dessa pessoa. Peça para o Senhor antes. Fala: Senhor, me dá palavras para poder falar para esse cara. Me dá palavras para poder curar, para poder orar por cura. Eu mesmo, todo mundo, acho que os meninos mais antigos sabem, minha mãe teve câncer, daí eu orei por ela, eu nem sabia orar, ela foi curada. E eu só estou te falando isso, que é possível, você pode ser usado. Eu não sabia nem orar, até hoje, às vezes eu não sei nem orar direito, mas eu dependo da graça e misericórdia de Deus. Eu acho que é isso que é o fator, você tem que depender dele totalmente. O terceiro, um chamado para os dias de hoje. 2 Timóteo 1,9 diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Muitas pessoas são chamadas em vários aspectos da sociedade.
Uns são chamados como professores, outros como engenheiros, médicos, empresários. Não quer dizer que todos aqui vão ter chamados pastorais, que não vão ter. Às vezes o Senhor te chamou para trabalhar na área da medicina. Às vezes o Senhor te chamou para ser um engenheiro. Às vezes o Senhor te chamou para ser um missionário, não sei, o que queima no seu coração. Mas saiba que em todos os aspectos da sociedade o Senhor chama pessoas. E Ele te chama. Saiba que, às vezes você não tem chamado para nenhuma dessas coisas, mas uma coisa eu sei que você tem chamado para levar o Evangelho. Esse é o encargo para todos nós, independente de quem seja. Todos nós temos esse encargo. Muito tempo que eu não ouço sobre os chamados, de nós sermos despertados sobre isso. Às vezes você está aqui hoje me ouvindo, às vezes você está aqui e fala assim, cara, isso não é para mim mais. Esse negócio de ser pastor não é para mim mais. Esse negócio de ser evangelista não é para mim mais. Esse negócio de tantas coisas não é para mim mais. Quero te falar que é sim. Sabe que eu estava numa conferência uns meses atrás e eu estava justamente com esse pensamento. Há muito tempo eu não ouvia sobre isso, sobre chamados, sobre estar presente naquilo que o Senhor quer fazer. E lá naquela conferência, então, eles falaram sobre isso, mas eu fui tão descrente. Eu falei, cara, eu já sei o que vai ser falado e eu simplesmente tinha deixado o que Deus tinha para mim. Fui esquecendo, fui colocando numa caixinha. Logicamente, eu nunca vou abandonar, não. Mas eu coloquei numa caixinha e falei, deixa isso para depois. E lá naquela conferência, o Senhor marcou meu coração. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava escrevendo isso chorando. Porque se o Evangelho não te marca, não tem o poder de te marcar a sua vida, eu não sei mais o que pode te marcar. O chamado de Deus para nós, às vezes você tem esse chamado pastoral, tem esse chamado ministerial, ao qual o Senhor vai te chamar. Mas às vezes não vai. Às vezes você tem outros chamados. Mas deixa eu te falar. Assim como o Senhor chama para pastores, o Senhor também chama para médicos, chama para engenheiros, chama para administradores de empresa. Mas deixa eu te falar, aquilo que o Senhor te chama, faça com excelência. Leve o Evangelho dele aonde quer que você vá. Independentemente se você é pastor. Independentemente se o Senhor te prometeu que você seria um pastor algum dia. Para o avivamento que está por vir, é necessário que você se desperte para aquilo que o Senhor te chamou. Seja para ser um grande profissional, que irá sustentar a obra, ou também para ser aquele que descerá até o inferno para ganhar as almas. Sabe que os evangelistas, eles são os que vão descer com cordas até o inferno e arrancar as pessoas de lá. E nós somos os sustentadores. Aqueles que não têm chamados, às vezes, pastorais, serão aqueles que vão sustentar as cordas, para que então eles desçam até o inferno, para retirar essas pessoas de lá. Eu achei muito lindo esse projeto. Quando a Duda voltou de viagem, então, ela foi me falar disso. Meu coração se encheu de tamanho amor e graça. Você sabe que você vê crianças sendo abusadas, irmãos. E com o coração também em querer entregar a sua vida para Deus. Em querer ser transformadas para Deus. Meu coração se encheu de tamanho amor e graça, que depois que eu passei sobre essa conferência, eu comecei a olhar com outros olhos, sobre aquilo que o Senhor queria fazer como igreja. Meu coração se encheu de amor, a qual eu tinha muito tempo que eu não estava sobre isso, e ao qual, às vezes, muito tempo eu tinha abandonado as coisas, e deixado de sonhar, e deixado de orar por isso. O Senhor me fez voltar a orar. E ela iria voltar para lá no final. Eu iria com ela, voltar com ela lá no final do ano, para a gente poder levar os alimentos. A gente ia fazer um Natal, porque essas crianças elas não têm dinheiro para nada, absolutamente nada. E a gente ia voltar lá para essa cidade para fazer um Natal para eles. Mas a gente foi conversar com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio falou assim, cara, irmãos, não é momento de vocês irem agora. E todo o dinheiro que a gente arrecadou, a gente vai passar para eles. Eles vão fazer as compras, vão fazer o Natal para essas crianças, porque eu acho que mais do que justo.
celebrar o menino Jesus que nasceu. Se os irmãos do louvor puderem vir aqui, por gentileza. Isaías 6,8 diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes é o que você precisa falar. Ah, mas eu não sonho mais com isso, mas claro, cara, clame por isso. Até que, ou senão peça uma experiência profunda. Eu tive uma experiência profunda como essa, irmãos, e eu vou te falar, meu coração nunca, há tanto tempo, ele não se enchia de amor, mas um amor tão misericordioso e gracioso, pelo Evangelho, por vidas. Esse é o chamado dos últimos dias. Um chamado com coração de servo, onde os trabalhadores parecem estar poucos, e até mesmo aqueles que já receberam algo da parte de Deus, mas escolheram deixar de lado. Saiba que para construir o último avivamento na igreja, o Senhor quer levantar um povo forte, que sabe onde vai, pois esse é o chamado de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria que você, então, fechasse seus olhos, por favor. O Senhor falou muito claro no meu coração, meus irmãos, ontem, que Ele queria ferir o coração de algumas pessoas aqui nessa manhã. Ferir por almas. Porque você não sabe o que é ser um coração ferido por almas. Você não sabe. Até você ver o que acontece nas realidades dentro do Brasil. A minha oração, ontem foi o seguinte: marca, Jesus, fere o coração dessas pessoas aqui, porque eles precisam entender o que é o Evangelho, o que é chamado de Deus, o que é ser enviado. O que é ser enviado? Eu não sei quantos aqui já receberam ou receberam alguma palavra que você seria pastor, que você seria algo, mas às vezes você deixou de lado. Às vezes você deixou de sonhar, deixou de acreditar que você seria. Mas o Espírito Santo ontem me incomodou a respeito disso. Ele me incomodou a respeito, falando que ele queria reavivar a igreja, ele queria reativar coisas que foram prometidas a você. Coisas que o Senhor profetizou sobre a sua vida, a qual Ele queria de você de volta. Existem pessoas aqui, o Senhor me falou a respeito disso, que Ele quer você de volta. Você faz falta aqui, porque você será usado lá fora, para que então a igreja se reative fortemente, com graça e misericórdia. Eu acredito, irmãos, que nos últimos dias, um chamado para a igreja. Eu queria que você, se você puder, logicamente, viesse aqui, à frente. Se você quiser se ajoelhar, porque esse chamado não é para mim, não é para pastor, é para todos nós. É para todos nós. Viesse aqui à frente. Porque eu acredito que quando Deus ele escolhe você. Eu queria orar por cada um de vocês. Eu queria que você viesse aqui à frente, viesse aqui. Porque quando Deus te envia, primeiramente Ele chama a igreja. Ele chama você. Ele chama você porque Ele tem urgência em você. O Senhor Ele vai levar a igreja. Feche os seus olhos, você que está aqui na frente. O Senhor Ele me deu uma visão que quando nós estaríamos aqui, a nuvem da glória dele passaria no nosso meio aqui, assim como nos avivamentos lá. A nuvem da glória do Senhor era palpável, a presença era palpável. Aqui é também. Eu percebo aqui o Senhor querendo renovar os chamados de pessoas aqui que foram esquecidos lá atrás. O Senhor prometeu para você. Por que você duvida? O Senhor vai começar a queimar forte no coração de alguns aqui. Um clamor, um santo clamor pelas nações.
Senhor vai começar a queimar no coração de pessoas aqui. Um coração evangelista, um coração amoroso. Fere, Jesus. Fere o coração dessas pessoas aqui, Jesus. Fere o coração dessas pessoas aqui, Jesus, pelo teu evangelho, por vidas. Fere, Jesus. Fere, Jesus. Tem pessoas aqui que têm diagnósticos. O Senhor me falou, tem diagnósticos médicos de um problema. O Senhor está mudando esse diagnóstico desse problema. O Senhor está mudando o diagnóstico de problemas que você tem. O Senhor está mudando o destino de alguns aqui. Você foi escolhido para viver algo. Não desperdice os seus anos, querido. Não desperdice a sua juventude. Não desperdiça. Viva o texto para o Senhor, porque é para Ele. O Senhor está ferindo alguns aqui. Ferindo. Fere, Jesus. Fere. Minha oração é que o Senhor fera mesmo, Jesus. Mostra, Jesus, que no Brasil crianças precisam, Jesus, de mulheres fortes. Precisam, Jesus, de homens com coração íntegro, com um coração gracioso. Eu queria que enquanto a banda tocasse, você falasse: Senhor, eis-me aqui. Se você sentir de ajoelhar, se às vezes você percebe que o Senhor está te chamando para um chamado maior, não se preocupe com quem não está do seu lado, porque quando eu fui chamado, eu estava do lado de pessoas que eu duvidei. Falei: Senhor, o Senhor não vai me levar porque eu sou tão tímido. O Senhor não vai me levar a esse lugar, eu não sei nem falar direito, eu não sei nem mal escrever direito as coisas. Mas o Senhor, Ele escolhe aqueles que não são, irmãos. Se você percebe o Senhor te chamando para algo aqui, ferindo o seu coração para algo aqui, por nações, pelo Brasil, pela sua cidade lá, eu percebo um grande avivamento chegando aqui. E deixa eu te falar, Ele vai usar você como igreja forte. Espírito de Deus. Começa a entregar seu coração para Ele. Começa a entregar sua vida para Ele aqui. E às vezes até pedir perdão para Ele por aquilo que o Senhor te entregou um dia e você não valorizou. Mas fala: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. O chamado de Deus é para mim e para você. E Ele é mais claro que o ar que você respira. Essa palavra para alguns aqui o chamado de Deus é mais forte que o ar que você respira. Porque desde o ventre da sua mãe eu te escolhi para fazer algo. Existe um clamor nesses dias, querido. Aralabaçuca, taralabalabas.